Okay, good morning, my friends. Bom dia. Thank you for participating Anna and Xie Servo Presses presentation. I'm Jack Chen from Xie Presses sales team. It is my honor to introduce Mr. KC, who is the most professional person at Xie for servo presses application. He will use our successful story to introduce how Xie servo presses can bring the benefit to the customer. Thank you. Xie, you are on. Okay. Can I begin? Or Yes. Richardo is muting right now. Is there anything? One second, KC. Eu Okay. que tava sem som aqui, pessoal. Vamos lá de novo. Então, o KC, agora tá me ouvindo, né, Sérgio? O KC, ele é o engenheiro de aplicação de prensa servo. O Jack apresentou ele. Ele vai falar um pouco do histórico dele e vai passar para vocês várias formas de aplicar a prensa servo e como que a prensa servo pode ser útil né, no dia a dia. So now, KC, go ahead, please. Okay, thank you. Okay, now I'll first present. So I think everybody right now can see my screen about this Xie Servo Press presentation. So today I will use this webinar and to introduce some of our application right now in the world and to tell you how to use Xie Servo Press to benefit your production. Então, ele passou a tela aqui, ele vai mostrar para todos como uma prensa servo pode beneficiar a sua produção. So this is the outline of today's presentation. I'll first do some introduce about Xie, the company, and what about the press, the servo press. And the main part will be the applications using Xie Servo Press and the advantage of Xie Servo Press. Então, Finally, vai falar um pouco sobre a empresa, sobre a CI, sobre as prensas servo, sobre a aplicação e como colocar isso aí em prática, vamos dizer assim. Okay, so briefly, Xie is started at 1962, and right now is around 58 years. And we can build up to 2,500 tons servo and mechanical press. Right now, Então a CI, para quem não sabe, ela foi fundada em 1962, já são 58 anos fabricando prensas, e ela hoje tem a capacidade de fazer prensas até 2.500 toneladas. Go ahead, KC. Okay, so we have two factories, one in Taiwan and one in China. We can sell and service for over more than 50 countries in the world, and we have about 800 people associated globally. Então a CI tem duas fábricas, uma em Taiwan e uma na China, né? Ela consegue atender a mais de 50 países, né? E são mais ou menos 800 pessoas trabalhando aí na empresa. Go ahead, KC, please. Okay, so this is Xie's network
as you can see, we have two factories, one in Taiwan and one in China. And then we have our branch some in Asia and America and Europe. Então, ela tem as fábricas na Ásia, né? E a CI também tem escritórios na Europa e nos Estados Unidos. Ok. Okay, so I will go to the introduction about servo press. So briefly, what is servo? The main keyword is you can full control of the slide movement about the servo press. Então, a melhor definição da prensa servo é você ter o controle total do movimento do martelo. So you can see in the video, the slide can go down, up, forward, backward, even can hold at certain point. Então, o martelo consegue, a biela, vamos dizer assim, ela vai para frente, vai para trás, pode ir rápido, devagar, você consegue até parar ela em determinadas partes do processo de conformação. So you can control the slide, but why you need the servo? So the main reason is that right now we face so many challenges, especially the advanced materials used will need the servo to maintain quality and increase the productivity. Então, tudo bem, você consegue controlar o martelo, né? Mas por que a servo, né? Então, aqui você tem aqui uma tabela que mostra a evolução dos materiais, né? Principalmente na indústria automobilística. Então, você precisa manter a qualidade da conformação e também aumentar a produtividade. Então, a única maneira disso acontecer é com a prensa servo. Okay, so you can see that, for example, the automotive industry, we know that we need to decrease the CO2 emission. So it is very important to decrease the weight of the body. And we also need to satisfy the safety regulations around the world. So we will need to use a much more higher strength materials. For example, some materials here, the strength may be up to 500 megapascal or 700 or 800 megapascal. And for some very critical part, we will need the press hardening steel. The strength will upper to 1,500 megapascal. Então ele está falando aqui dependendo das partes, né? Você tem aí a resistência do material, né? Indo até 1.500 megapascal. Então são aqueles materiais que têm o spring back, né? Então é muito difícil de conformar. E você precisa aplicar uma tecnologia muito grande na sua ferramenta, né? Ok, Casey, go ahead. Okay. So this is why we need a servo press, because the new material they need to control the speed, or they need to hold at a certain point, or they may need to restrike or combined with other instrument. Então, por isso que você precisa da prensa servo, porque esses materiais novos, você precisa controlar a velocidade, parar em determinados momentos, ou combinar diferentes formas de conformação no mesmo processo. So, right now, I will use some real application example to explain how to use a servo press and how the servo press can benefit to
our production. Então agora ele vai mostrar para vocês algumas aplicações reais de como a prensa servo pode beneficiar a sua produção. So the first example is an auto part application that the servo press is located on United States, is a 800-ton servo press. Então essa máquina aí está nos Estados Unidos, é uma prensa servo de 880 toneladas. 880 toneladas aqui no Brasil é 800 toneladas, é que a tonelada americana é um pouco diferente, né? So they are produce some of the part about the trucks and the support. The material usually used is high tensile strength steel, from 500 megapascal and up to 980 megapascal. Então são peças, ok, one second, que vão até 980 megapascal o material, né? Okay. So, whoa. Loud, right? So this is the real production videos. They use link motion to do the production. They slow down a little when they really stamp the part and speed up the other area to maintain a high quality about part. Então aqui eles simulam um processo link motion. Então ela diminui no processo, a velocidade no processo de estampagem, mas ela acelera no momento em que a máquina não está conformando nada, né? Então ele combina esses dois movimentos aí. Ok. Okay. So this is the basic application that you can slow down the press when you hit the part. So you can make a better quality and make a better precision of a part and still maintain the productivity about the line. Então aqui ele está trabalhando a 24 golpes por minuto, né? Então você consegue, diminuindo a velocidade só na hora da conformação, manter a alta produtividade e manter a qualidade, né, das peças. Vocês podem ver que é uma peça que tem um repuxinho ali, não é uma peça flat, né? Uma peça que tem uma dificuldadezinha de ser feita. Ok. Okay. So slow down will be the most efficient usage, especially in auto parts application. The next example is also located in United States, and also you also have a 800-ton servo press. Use the same idea to produce their product. Então essa característica de diminuir a velocidade fica bem focada quando você está trabalhando com ferramenta progressiva para fazer autopeças. Então você consegue adaptar a máquina para esse link motion, né? E ter a maior velocidade possível sem perder a qualidade da prensa. Agora tem uma outra aplicação com material mais grosso, 7 milímetros, mesmo tipo de prensa, e aqui com prensas também servo de 800 toneladas. So you can see in this video the slowdown when they blank the product is very extremely slow. This type of motion can totally increase the productivity up to 30% and decrease the reverse load about 50%. Oh, okay. Could you repeat, please, Casey? Okay. I repeat it? Yes, please. Okay. So the motion we see is a very extreme change in speed.
especially in the link motion. You can see here, when the press touch the material, Ok? the speed is very low. Ok, então tem uma mudança muito grande aqui de velocidade, é cerca de 30% da velocidade quando ela encosta no material em relação à velocidade que o martelo sobe e desce. Né? Ok, go ahead. So because we slow down the speed to a very extreme level, so it can reduce the reverse load up to 50%. So we can reduce the noise and the vibration. Então, assim, você diminuindo a velocidade, você consegue diminuir a vibração e o barulho. Né? And then, because we can maintain the speed when you are not touch the material, the total average productivity can up higher than their original settings, about 30%. Então, como você consegue diminuir, ter a velocidade ideal na hora da conformação e consegue aumentar muito a velocidade na subida e no retorno do martelo, você consegue aumentar sua produção em 30% se você tivesse com uma prensa regulada na velocidade correta para fazer essa peça. Então, a prensa teria que descer devagar e subir devagar. Como ela desce bem rápido e ela consegue diminuir muito a velocidade, mais do que um link drive, na hora da conformação, você consegue aumentar bem a sua produtividade. Ok. Okay. So not only just using the link motion, we know that the servo press have a printed motion, can speed up the productivity much more. Então, não só pro link motion, né? Agora a gente vai ver outras formas de utilizar a prensa servo aqui para peças mais complexas. Okay, so this example is also for the auto parts, but the part is a little different. They are produce the engine cooler, and the material is aluminum, and they need a very flat production. Então, isso daqui é uma peça um pouco diferente, né? É uma peça do sistema de refrigeração, uma peça em alumínio, né? Então tem outras exigências aí quanto à produtividade da máquina. Ok. So by use the servo press, we can see here we can use the printed motion. We only need to move the stroke we need. Can you put on the yes, here. Ok. Então olha só, pessoal. Aqui a peça ela não tem um repuxo tão grande, é uma peça baixa, né, de alumínio. Então você pode ver. Can you release the movement, KC? Então vocês podem ver que o martelo ele não dá a volta completa, ele faz o famoso pêndulo, né? Ele só levanta quanto é necessário para o material passar. Então ele consegue aumentar muito a velocidade, né? So they can increase the productivity up to 50%. Então você consegue aumentar até 50% a sua produtividade, porque em vez da prensa dar uma volta inteira no martelo para conformar de novo, ela conforma na ida e na volta. Ó. A bolinha aqui do painel, ó, é a posição da biela. Okay. So not only for the printed motion, we can also combine the servo press movement with other automations or more complex motion. Então você consegue combinar a prensa servo com outros tipos de automação e outros tipos de movimento também. Ok. This example is a much more small press, but in this case, we need to have a very flat product. So we will slow down the motion to a very low level
And because of the part is very long, we need to wait for the feed. Okay, Casey, could you repeat, please? Sorry. Okay, so maybe I just go to the video and I can explain okay. much more Vamos lá. clear. So this is a 200-ton press. Uma prensa de 200 toneladas. The part is very long, so we need to wait the feeder to feed the length. Então a peça ela é muito longa, então precisa esperar o alimentador alimentar a peça toda na prensa, né? And because we need to maintain the flatness of the product, we will slow down the speed when we push the part. Então, como ele precisa manter a peça com a geometria certa, né? A peça precisa ficar certinha, então ele precisa descer bem devagar o martelo e dar uma seguradinha embaixo para manter a peça com a flatness. Sumiu aqui a palavra para mim aqui. Francesco, manda aqui no WhatsApp para mim a palavra de flatness, a planicidade da peça, né? Então ele precisa ir bem devagar. Então ele combina o movimento de pêndulo. Vocês estão vendo aqui, ó, tem o movimento de pêndulo. Mas aqui embaixo, could you go back to the screen of the press, Casey, please? Okay. Então aqui, wait ó. A moment. Okay. So the speed will be 3. Ok. Então olha só, pessoal. Ele tem um movimento de pêndulo que você pode ver, ó, que a bolinha aqui ela não vai até ela não dá a volta toda, né? Então ele controla o movimento do martelo, ela conforma na ida e na volta. Mas tanto na ida quanto na volta ela para um pouco em cima para o alimentador alimentar. E aqui, ó, você pode ver que tem um achatadinho aqui embaixo da curva, aqui na parte de baixo, que ele fez uma programação que ela, além de fazer o pêndulo, ela para um pouco embaixo para segurar o material embaixo, né? Então você combina o pêndulo com essa segurança de que a conformação não vai ser rápida demais em função do comprimento do material para garantir a planicidade, né? A peça saia na geometria correta. Ok, Casey, go ahead. Okay. So not only combine with the link motion, because we need to slow down to make the quality part, we also combine the automation. Just like the people here, when they take out the part, the press will start for the next stamping automatically. Então, tá vendo? Ele consegue fazer uma coordenação quando o operador, como a peça é longa, ele consegue coordenar a prensa para enquanto ele está retirando a peça pronta, o alimentador já está alimentando uma outra peça, mais material, né? Ok. So this is an example that we can have the quality part, and we can combine with the printer motion because we don't need too much stroke. The average productivity is about 80% more than regular. And also we can combine with the automation to make the whole production much more smooth. I have one question. Normally, Okay. if we were using a mechanical press, Okay. It would be not the press would not be feeded with a feeder. It would be like a blank, right? For the long part. Yeah, usually, right. Então o que acontece assim, imagine essa situação numa prensa que não é servo, você tem um blank compridão ali, a prensa vai ter que subir o martelo inteiro, o operador vai colocar o blank, a prensa vai apertar, né? Ela conforma, depois o operador tira. Dificilmente você vai conseguir colocar uma peça longa dessa, com essa alimentação longa, com uma prensa mecânica. Então, isso aqui com a prensa servo possibilita você fazer isso, por isso que a produção cresce tanto, até 80%. Ok, Casey, go ahead. Okay. So just like this type of automation, so another
example is also combined with the coil feeder and more, because they also combine the transfer with servo press. Ah, então aqui é uma prensa servo combinada com um alimentador, né, e com um sistema transfer, né? Okay, go ahead. And usually we need to run whole cycle to combine with transfer. But in this example, we can see that even with a regular transfer application, we can combine with pendulum motion. Então aqui ele está combinando um movimento pêndulo com um sistema de transfer interno da prensa. Então é a mesma coisa que o outro, né? Você vê aqui, ó, o pêndulo aqui, a bolinha verde aqui é a posição da biela indo para um lado e para o outro. Só que como ele consegue controlar bem a velocidade, então ele não precisa dar a volta toda para dar tempo do transfer trabalhar ou parar em cima para depois descer. Então, você ganha aí, nesse caso aqui com o transfer, até 15% a mais de produtividade. 1 second, Casey. Okay. Pessoal, quem entrou depois aqui, que começou agora, eu vi que chegou um pessoal aqui depois, eu estou liberando aqui a entrada, os microfones estão desligados. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir no chat, lá embaixo na tela de vocês, e escrever as perguntas, dúvidas, qualquer dúvida, e eu vou interrompendo aqui a apresentação do Casey e vou fazendo as perguntas. Pode escrever em português, eu traduzo e mando para ele em inglês. Ok, Casey, go ahead. Okay, so just in this screen, you can see that the green circle is about the real angle about the press. The press will run into pendulum motion, but in order to communicate with the transfer, we will give them a virtual angle outside in red, então, and it will run a 360 degree. Olha só que legal, para comunicar a prensa servo com o transfer, então quando você olha a bolinha verde aqui, que ela faz o pêndulo, essa bolinha verde é o ângulo real da biela da máquina, então ela está fazendo o pêndulo. Mas para a prensa se comunicar com o transfer, esse círculo vermelho aqui, a prensa ela simula para o transfer o ângulo virtual. Então ela vai dar, porque o alimentador ele vai entender as informações de uma prensa excêntrica, vamos dizer assim. Então ela finge que ela é uma prensa excêntrica para ela poder se comunicar com o transfer, e aqui você tem o ângulo real da máquina da forma como ela está trabalhando. Go ahead, Casey. Sorry. So we can see about the real angle, they are doing pendulum motion, and outside a go just like a regular press. Isso. Então você vê a combinação dos dois movimentos aí. Ó, o verdinho é o real e o vermelho é o que ele está simulando como se fosse uma prensa dando a volta toda na... So this is the way we can communicate with transfer, also combine the pendulum motion to maximize our productivity for the line. Então é a forma como a prensa servo consegue aumentar a produtividade mesmo com o sistema transfer. Okay, so we also have some much more simple application that if we want just a very high speed. This is also an example that using a smaller press and to do some cooler component with a very thin stainless steel. Então aqui são outras aplicações com prensas menores, também são peças aí de coolers, né? Também usando inox, né, como material. Ok. So it is very simple pendulum motion, but with a much more high speed. In this case, 170. A prensa está trabalhando a 170 golpes. Olha só como o pêndulo está bem curtinho ali do martelo, né?
Então, é um detalhe que, assim, todas as prensas servo, ela tem mais ou menos o mesmo curso, né? E você é que define o curso que a máquina vai estar trabalhando, né? Então, assim, não tem... ela não vem com um curso definido. O curso dela é variável e você consegue ter alta velocidade ou um curso maior na mesma máquina. Also, when you run a printed motion, you may run out the coil at a very short time, maybe 30 minutes to 1 hour. Okay, go ahead. So it is very important that we need to save the setup time when you finish one coil to the next coil. Então, é importante ganhar, porque a bobina vai acabar rápido, né? Ela está trabalhando muito rápido. Então, é uma prensa também que ajuda você a ter um setup rápido entre uma bobina e a outra. So you can see at this moment, when you finish the product, the press can open their full stroke to a much more space to set up the next coil. Então, quando acaba, apesar de ela estar trabalhando com um curso bem pequenininho, né? O que acontece é que a hora que você acabar a produção, a prensa abre o quanto você quiser. Então, fica muito mais fácil de fazer o setup da próxima bobina num regime de alta produtividade que nem esse. Ok. So, use a long stroke operation will make you more convenient to make the next coil. And after you finish all the setup, you can change back to the printed motion and start the high-speed production. Então você abriu, você abre tudo. E aí quando você colocou a bobina nova, fica fácil de você ir lá e só aperta 2 botões, ela já volta para a condição de pêndulo e começa a trabalhar de novo. Então o setup de uma bobina para outra é muito rápido. So this is the way that you can choose which stroke you want to use. And it is very simple to switch to the short stroke or the long stroke. Então é fácil de você escolher, é muito fácil de você abrir e fechar o martelo. Você escolhe com facilidade esse tipo de alternativas aí, né? Ok. Okay, so most of the example are for large production with high speed, but there is also other point of view that some customers want to do. They don't need so fast, but they need much more better for mobility, especially for deep drawing. Então, assim, outra aplicação, né? Quando o cliente ele não precisa tanta velocidade, mas ele quer fazer um repuxo mais profundo. Então, aí a gente aí é uma outra característica que a prensa servo pode fornecer para vocês. Ok. Usually, a very deep drawing product like this, Okay, stop. Go back a little bit. Okay. Esse. Então, So aqui, this is okay, stop. Please. Então aqui, vocês podem ver na curva aqui, no gráficozinho, vocês estão vendo uma curva diferente aqui, né? Então aqui é uma forma que a prensa tem, um programa que ela tem para fazer o repuxo profundo, né? Então vocês vão fazer um repuxo de prensa hidráulica numa prensa mecânica, né, que é a prensa servo, com uma velocidade muito maior do que na prensa hidráulica. Ok, Casey? So, in this example, we can use servo press to replace the hydraulic press, and we can make a deep drawing with the dips more than 200 millimeters. Então aqui eles vão fazer um repuxo com mais de 200 milímetros numa prensa mecânica, e detalhe importante, com uma ferramenta só.
né? Não são vários estágios. Only one die, right? Only one die, yes. Só uma ferramenta, e eu queria que vocês prestassem muita atenção na simplicidade da ferramenta. Então, olha só o repuxo que saiu de um blank simples, numa prensa mecânica, e a velocidade que ele saiu, né? Então, isso numa prensa hidráulica é impossível. So this shows the firmability about the servo press. Então, isso mostra a capacidade de conformação e de novo, né, a simplicidade da ferramenta. Então, vocês vão... Could you make the machine for me again? Então, ela começa a empurrar o material, aí ela para, volta um pouquinho, alivia a tensão, para, volta um pouquinho, mas tudo isso em alta velocidade, né? Então, olha lá, já está pronto, já conformou. Então, você consegue uma alta produtividade num repuxo profundo desse daí. Ok, Casey. Okay. Okay, so this example is a very new application that we have done recent years. This is an example about the hot stamping application that we can combine all the automation, furnace, and servo press to make a high tensile strength steel up to 1005 megapascal. Então, aqui a CI desenvolveu uma tecnologia para prensa servos para aplicação em hot stamping. Então, aqui você consegue mais aí de 1000 megapascal trabalhar, e a CI consegue fornecer todo o processo combinado já com o robô, com o forno, todo o processo de hot stamping até 1500 megapascal, desculpe. E vocês vão ver como é que funciona. Ok, Casey. So this customer is located in United States. Bom, também nos Estados Unidos, né? The line combined with so many machine. First is the destacker and the transfer. Então, to destacker, transfer the blank into furnace. Aí vai para o forno para esquentar, né, o material. And the furnace will heat the material up to 9 degrees centigrade. The press can hold at the bottom dead center to cool the material. Então, nesse caso, a prensa ela tem que segurar a peça conformada né, manter a ferramenta fechada até o material esfriar, né? Ok, go ahead. Okay, so because we can combine with our servo press and automation with a very tight timing. So it can totally increase the productivity up to 20% for the hot stamping line. Então, numa linha de hot stamping, como a prensa servo ela consegue coordenar e combinar todos os movimentos de robô, descida do martelo, melhor do que uma prensa mecânica, então você consegue aumentar a sua produtividade em até 20%. Ok.
And also because we can use mechanical force to hold at the bottom dead center, we can decrease the energy consumption and also the running cost for a very high value, a totally 50% cost down. Normally is a hydraulic press, right? Yes, normally it's hydraulic press. Então, porque normalmente, como é feito o hot stamping, como ele é feito com prensa hidráulica, o que acontece? Imagina que você tem que a prensa hidráulica tem duas, você diminui o seu custo em às vezes até 50% usando a prensa servo, seu custo de produção. A prensa hidráulica, a hora que ela está segurando a peça para a peça esfriar, a prensa hidráulica ela está com o motor lá a 1000 e gastando uma energia danada para segurar a peça lá embaixo. A prensa servo, quando ela para, o consumo de energia dela é praticamente zero, né? Então você economiza muita energia. E um outro ponto é que ela chega muito mais rápido na peça, tá vendo? Já chegou muito mais rápido que a hidráulica. Então ela consegue usar o calor que está na peça muito melhor que a hidráulica. Às vezes a hidráulica, quando ela chega, já deu uma esfriadinha e ela tem que fazer mais força ainda. Então ela economiza muita energia e aumenta muito a produtividade. Ok, Casey? Okay, so this is a very new application for the servo press. We can increase the productivity and lower the running cost. And so right now, the new hot stamping line, they are all search for servo press instead of hydraulic press. Então, essa é uma aplicação nova, mas que agora praticamente todas as linhas de hot stamping nos Estados Unidos que estão investindo, né, elas estão procurando substituir as prensas hidráulicas por prensa servo. Às vezes, o payback, o custo inicial do investimento com uma prensa servo é um pouco maior, mas o payback é muito mais rápido do que uma linha de hot stamping com prensa hidráulica. Ok. Okay. So these are the application example about shade servo press. And briefly conclude is that we can control the slide motion. So we can confirm the quality or usually increase the productivity. And in so many cases, we can save the energy and save our running cost. Então, é uma prensa que ela, você como a gente controla o movimento do martelo, então ele consegue aumentar a produtividade, economizar energia, economizar custo em ferramental também, né? Tem várias vantagens aí na prensa servo. Ok, Casey, go ahead. Okay, but not all servo press can do the example we have shown. Shade has their advantage, so the Shade servo press can achieve all this we have shown you. Então, a máquina da CI não são todas as prensas servos que conseguem abranger todos esses aspectos, né? Muitas prensas conseguem fazer um tipo de aplicação ou alguns tipos de aplicação, outras conseguem fazer outros tipos de aplicação. Mas a CI tem a tecnologia, desenvolveu a tecnologia correta para conseguir que a prensa dela faça todos esses tipos de aplicação. Ok, Casey. So the key component about the servo press is the servo motor. Então, o principal componente da prensa servo é o servomotor. Ok, Casey? And Shade have our maybe the best servo motor in the world. They have a high torque at low speed and is very high efficient. Compared with other servo motor, the efficiency may have more than 30% more efficient. Então, o que ele está falando é que assim, a CI ela desenvolveu o que hoje pode ser considerado a melhor tecnologia de servomotor para prensas no mundo, né? Então, vou me alongar um pouco aqui para explicar para vocês que as prensas servo, pelo menos as que eu conheço, as que eu vi até agora, elas acabam usando servomotores de aplicação
genérica, né? Então você tem lá servomotor da Siemens, da Fanuc, de outras marcas, que é o mesmo servomotor que é usado para... sim, o servomotor é fabricado pela CI. A CI tem uma fábrica de servomotores, né? Já estou respondendo uma pergunta aqui. E ela desenvolveu essa tecnologia de um servomotor de alto torque em baixa velocidade, né? Então, todos os outros servomotores de aplicação geral, como o da Siemens, da Fanuc, todos esses, eles têm que acabar usando um redutor mecânico para conseguir ter o alto torque na velocidade baixa, né? O servomotor da CI ele já é desenvolvido dessa forma, né? Então, é diferente de um servomotor que é usado para escada rolante, como é que fala? Elevador e tudo mais, né? Todos eles têm torque menor que o nosso, então a CI ela desenvolveu o que hoje, para essa tecnologia, é o que há de melhor no mundo, né? E eles têm essa consciência. Ok, Casey? Okay, so the Shay servo motor will be the most powerful motor if the motor size is the same. Então é o motor mais potente com velocidade baixa. Okay, and Shay also have the very good servo control system and all the power management systems, which has our standard version already built in our main system. Using this power management system, usually you can save your running cost, your energy more than 30%, and the requirement of the facility power line is just similar as the mechanical press. Então, assim, eles mantêm tudo muito parecido com a prensa mecânica, mas eles conseguem fazer um controle de energia aqui, de força e de consumo, que faz com que a prensa servo economize até 30% em energia. Ok, Casey? Okay, so this is because we have a special design transfer and power unit equipped with the capacitor. Então, eles usam um capacitor aqui na unidade de força que consegue também recuperar a energia da conformação. Então, o que sobra de energia volta para a máquina. Então, a máquina ela vai usando a própria energia para estampar. Ok? Not every servo press build this power management. If they are not, they will need a very high power line supply of the facility, maybe 4 or 5 times compared with the mechanical press. Se a prensa servo não tem esse tipo de design aqui na parte de controle de energia, ela precisa às vezes de 5 vezes mais energia na linha do que para funcionar do que a prensa da CI. And since we have a best servo motor, our control system, we also need a good mechanical design to make sure we can deliver our force about the motor to the final product. Então, eles também se preocupam em ter um design mecânico compatível com aquilo que o servomotor se propõe. Então, não adianta ter um motor forte e a máquina estruturalmente não aguentar aquilo que ela tem que fazer. Então, eles também se preocuparam muito com o design e com a estrutura da máquina. Ok. So the direct drive design is very efficient, so we can directly transfer the force from motor to slide and to the product. It will also make the mechanical design much more simpler with a higher precision and then result with a longer tool life. Então, aqui eles conseguem aqui com o motor, com o direct drive, né? Você pode ver que não tem nenhuma caixa, né? O motor direto, o eixo já vai direto aqui na engrenagem da máquina.
Então, ele consegue ter um design mais simples, consegue ter um controle melhor do posicionamento do martelo e conseguem ter mais qualidade no produto final. Okay, so because Shay have the best motor, the control system, and well-designed mechanical, so we can give the customer what they should have when they use the servo press. Sorry, could you repeat, KC? Okay, I just conclude that because we have motor, control system, the mechanical design, so the servo press can have their best performance for the customer. Ok, então, com esses aspectos, a performance da máquina acaba ficando muito melhor para o cliente final. Okay, so finally, we'll just briefly introduce Shay product lines that may for you reference. Ok, então aqui toda a linha para referência. Oh, okay, I have a question here, KC. Okay. How is the cooling system works for the servo motor? How you cool down the servo motor? Okay, wait a moment. The fans. Então aqui, We ó, use pessoal, air só para cooling. vocês saberem, fizeram uma pergunta como o sistema de refrigeração do motor funciona. Usually, you need the water cooling for other servo motor in order to have the same output. Okay. Okay. Here, could you repeat, please? You have the cooler on the side here, right? At the side, and we can, for the other brand, usually like Siemens or Farnag or others, they need a water cooling system to achieve the same level output. You don't need water cooling system. No, Shay don't need. Então, respondendo aqui a pergunta do Abraão, né? A CI consegue manter a temperatura do motor só com os ventiladores aqui do lado, sendo que todos os outros precisam de um sistema de refrigeração. A CI não necessita de sistema de refrigeração com água para manter a temperatura do motor. Eles desenvolveram um servomotor que só com a ventilação aqui ele já mantém a temperatura. Do you have information about how long time the servo presses are running without problems with heating of the servo motors in America or something like this? Well, usually you don't need to worry about that, and so the motor may run maybe more than 10 years without any problem. Então, as prensas servo estão trabalhando há muitos anos já. A CI garante aí mais ou menos uns 10 anos você trabalhando sem ter problema aí. Pelo menos 10 anos trabalhando sem ter problema nenhum com a parte de servomotores aí das máquinas deles. So, I have another question here. One second. Okay. Ok, então aqui o Alexandre aqui da Scorpius perguntou se é possível. Ok, the question is for me. Okay. O Alexandre aqui da Scorpius perguntou se é possível disponibilizar essa apresentação. Senhores, a apresentação eu estou gravando ela aqui, ela está toda gravada, tá? Então ela vai estar aí com o Francesco. Quem quiser a apresentação depois é só falar com o Francesco ou com o representante aí da sua área e ele pode disponibilizar essa apresentação para vocês sem problema nenhum. Okay, one more question. One second. Aqui Natal, qual o espaço necessário para os armários de controle? Você diz o armário elétrico da máquina, Natal? É isso? E quem fornece o controle? Qual controle? Tudo dessa máquina. Okay, this machine, the control, everything is from Shay, right? Yes. The control, the servo motor, everything, right? Yes, we made ourselves. Of Então, course, we purchased some component outside.
for Okay, example, okay. PLCs and others. Yep. And the electric cabinet of the machine. Yes. Do you need a lot of space inside the factory for this, or this is the same? Is built in the machine? For small press, the cabinet is built in the machine. Small But press for is large, up to. for example, to 400 or 500 tons press up to. But for press more than 600 tons, you need some more space for the cabinet. No, how much space is similar than a mechanical press, right? No. A little bit more. More. Okay, what is the size roughly? Depends on the tonnage. It's difficult to tell for roughly, but I think I may have some picture. I try to find something. Então, let me answer here. Então, Natal, ele está dizendo aqui que dependendo das máquinas menores, o armário ele é embutido na máquina, né? Então, nas máquinas de uma biela até 500 toneladas, o armário elétrico fica junto da máquina, tá vendo? Você pode ver que o armário é aqui do lado. Mas nas máquinas grandes, o armário ele fica externo. Mas é difícil ele dizer o tamanho, porque depende do tamanho da máquina, né? E quanto à sua pergunta, quem fornece todos os componentes da máquina, né? Toda a máquina ela é 100% projeto da CI. Então, tudo que vocês precisarem é a CI que vai fornecer para vocês. Quem tem máquinas da CI sabe que eles são muito eficientes aí em peças de reposição enfim, né? Em agilidade para atender os clientes. Aqui tem mais uma pergunta aqui para confirmar se é correta a informação. Sim, o servomotor da Siemens e os outros, as prensas servo que usam servomotores de linha, eles são refrigerados a água. A água, exatamente. Precisa de água para refrigerar porque eles fazem muito esforço. São servos motores de aplicação genérica. Então, sempre que ele é para aplicação genérica, ele tem que ter uma adaptação quando ele é feito para uma aplicação específica. A CI desenvolveu um servomotor que é para uma aplicação específica. O servomotor da CI não serve para elevador, não serve para escada rolante, não serve para máquina de plasma, ele serve só para prensa servo. Então, ele é dedicado, por isso ele tem vantagens em relação aos outros. So I just use this picture for example. Here is the cabinet. For small press, it locates directly on the press. Então, para a prensa pequena, está aqui o armário elétrico bem na lateral, né? Pergunta do Natal. Agora, para a grande, now for the big one. Okay, I jump to the big one. Wait a moment. For example, this one. Então, essa aqui é uma prensa de 1.200 toneladas com cabinet located 4 bielas. Ok. Here. Okay. In the wall, behind the in wall. the wall. So this is these two cabinets here are only for this press, right? This cabinet. You have 1, 2, 3 black points here. Sorry. There's well, the area here are all cabinet for this. Okay. Two levels of cabinet, right? Yeah, two levels. Então, Natal, olha só, essa aqui é uma prensa gigante, né? É uma prensa de 4 bielas. What is the size of this press, roughly, KC? This size is 1,200 tons, and the size, the width is about 4,000 millimeters. The depth is 2,500 millimeters. Então, ela é de 4 metros por 2,5 metros. São 4 bielas, né? Uma prensa de 4 pontos. 4 metros, mais ou menos, por 2,5 metros. E aqui ela tem, aqui, ó, na lateral, aqui na parede, então você tem aqui 2 andares. Aqui realmente já tem um gabinete grande, né? Mas ele pode ficar distante da máquina, né? Então, isso é uma vantagem. Você
pode colocar o armário elétrico na parede. Então, espero ter respondido aí a sua questão aí, Natal. Ok, Casey, go ahead. Okay. So, Oh, I have another question. okay, please. Oh, I always almost finish the slide, so you can okay. it is open for you for the question. He's asking me if if there is a break. I think it's for safety when the machine stops. Yes. How you hold the slide on place? We have a brake behind the motor here. Oh, wait a moment. Ah, okay. Can you see here? Então, Natal, ó, tá vendo? Tem o freio ele fica atrás, cada servomotor tem um freio acoplado na parte de trás. Okay. So we use this safety brake when you cut out the electrical power. The brake can hold the press without any movement. Então, esse freio é um freio de segurança, porque normalmente o próprio servomotor que segura, mas se a energia corta, ele tem esse freio de segurança que trava o movimento da prensa. Ok, I think that's it. Ok, good. Mais perguntas aí, pessoal? Agora é a hora. Go ahead, Casey. Well, the final part is just the production line. We can provide small press, large press, and with blanking line, hot stamping line, or even the tendon line. So just as your request. Então, finalizando, eles podem fornecer a prensa servo para prensas menores para produção, prensas para repuxo, para linhas com blank, com alimentação, hot stamping, tandem line, né? Prensas em linha. Então, da forma como for necessário, a CI ela tem a tecnologia e a capacidade de fornecer tudo isso com tecnologia servo. So, this is the presentation. Thank you for your attention. É isso aí, legal. Deixa eu colocar aqui deixa eu abrir um pouquinho aqui. Vou colocar aqui o Francesco aqui para falar algumas coisas que acho que ele quer falar, dar uma palavrinha aqui. Quem não conhece o Francesco, ele é o nosso gerente na linha de prensas, né? Ele conhece muito bem aí as prensas da CI há muitos anos. Acho que ele quer colocar alguma coisa aqui. Calma, cadê você, Francesco? Francesco sumiu. Francesco, achei. Okay. Fala aí, Francesco. Vamos ver se a gente discuta. Bom dia, pessoal. Todos ouvindo aí? Ouvindo, Ricardo? Ouvindo. Vamos lá. Okay. Agradecer a participação de todos aí, tanto os representantes quanto os clientes. Alguns dos clientes a gente já fez essa apresentação ou alguma parecida, mas eu estou me disponibilizando a fazer essa apresentação ou na banner, quando vocês quiserem marcar alguma visita lá. Inclusive, nós temos uma servo no estoque de 160 toneladas. Dá para fazer a apresentação teórica, como foi feita. Dá para mostrar as funções diretamente na máquina. Isso é muito importante de visualizar, né? A máquina ela está até com uma ferramenta de repuxo que dá para ver bem aí as características e como é que a máquina funciona nessas condições aí diferentes. Também tem a possibilidade de fazer essa apresentação e visitas normais aí do nosso dia a dia quando vocês solicitarem. A gente está à disposição para isso aí, tá? Espera aí, Francesco. Casey, could you stop sharing the screen a little bit? Okay. Ok, good. Receivers. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui agora, ó, se vocês quiserem colocar aqui na Gallery View, se vocês forem aqui em cima, aqui no canto direito do vídeo, aí vocês conseguem ver todos os participantes aqui que estão dividindo a tela. Fala aí, Francesco, eu vou abrir o microfone aí de todo mundo. Quem quiser depois fazer, o Francesco termina, eu abro o microfone aí de todo mundo. Quem quiser dar um oi aí, dar uma palavrinha aí, vai ficar à vontade, tá? Durante esse finalzinho. Termina aí, Francesco, desculpa interromper.
Não tem problema. Eu estava dizendo assim, que também eu me disponho a fazer a apresentação pessoal, como eu já fiz em várias empresas aí, dentre algumas que estão assistindo aqui, a gente já fez, não teria problema nenhum. Outra solicitação similar aqui perguntou se podia disponibilizar ou não a apresentação, foi feita pelo nosso colega aqui, o Vinícius, né? Eu tive visitando o Vinícius lá pessoalmente no Rio de Janeiro, fui conhecer a fábrica dele lá um tempo atrás, e ele tem uma produção de uma determinada peça, né? E a empresa dele está presente em 7 países, e seria interessante nós marcarmos uma nova webinar, Ricardo, de repente específico para eles aí, tá? Porque vai envolver ali umas 15, 20 pessoas. Então, depois eu falaria disso com o Jack também, envolvo o Jack aí. Legal. O Abraão, ele fez uma pergunta aqui. Eu vou perguntar isso para o Jack. Então, Abraão, primeiro, assim, a CI ela não fabrica prensas hidráulicas, ela fabrica prensas mecânicas e prensas servo. Jack, Mr. Abraão, Yes. he wanna know the percentage that say, okay, I would complement his question. How long time Shei is building servo presses, and what is the percentage right now of servo presses on Shei production and Shei and on the Shei market share, what is the percentage? How is growing the servo presses business? How many servo presses you are building now? Some details about this, Mr. Abraão want to know. Okay, Jack, thank you. Just a moment, Jack. Mr. Abraão is from Zanetini. You know him, okay? Oh, okay. Remember? Remember, yes. Yes. Okay. Shei, okay. Actually, we have 3 generations servo presses. We start to developing servo presses from 12 years ago. And we try different servo motor. We try the different control until we success. We have our own motor and driver, which is like KC say, is a low RPM, high torque. I think this is very important for the stamping presses. You need a high torque motor and to be able to forming, striking, to break the mantles. And Shei with this servo motor in the market around 5 years. I think we sold more than like 250 servo presses in the worldwide. And for the sales, I think the last year, the servo press is around 30% of our sales revenue. So this is the basic information. I hope I answered his question. Então, traduzindo aqui, a CI começou a trabalhar na tecnologia servo há 12 anos já, né? E ela testou, ela trabalhou com a primeira prensa servo que eu vi na CI, ela estava com o motor da Siemens, porque era o que tinha no mercado, né? E elas testaram, a CI não ficou satisfeita com a performance, ela testou vários motores, por isso ela resolveu construir uma fábrica de servomotores para ela, para conseguir a melhor performance, porque ela não estava satisfeita com o que tinha no mercado. Então, esse motor novo aí, ela faz mais ou menos 5 anos que ela está com esse motor aí no mercado. Com esse motor, ela já tem 250 prensas servo trabalhando aí no mundo, né? E ano passado, as prensas servo já representaram 30% das vendas da CI. Então, está aumentando muito rápido fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns clientes que usam prensa servo, seja da CI ou seja de outros, né? Mas ainda isso aí ainda está muito aqui no Brasil, a gente ainda está muito para trás do que já está acontecendo nos Estados Unidos e em outros países, né? Espero ter respondido aí, Abraão. Respondeu?
Aí aqui, última pergunta. Ricardo. Então, aqui, ó, Natal está perguntando se tem algum sistema de regeneração de energia. É exatamente o capacitor, Natal. Essa eu não vou nem passar para o Jack. O capacitor da máquina ele serve justamente para isso. A hora que a prensa ela estampa, a energia que é criada durante o processo vai para o capacitor e a prensa reutiliza. Então, por isso que ela economiza mais energia que as outras. Uma energia gerada numa frenagem da máquina, também ela vai para o capacitor, ele recupera essa energia da frenagem da máquina também. Isso. O Natal fez uma pergunta aqui interessante sobre qual é o custo de uma prensa servo comparado com uma prensa mecânica. Quando a gente começou a trabalhar com prensa servo, Natal, era de 3 a 4 vezes o preço de uma prensa mecânica, era uma prensa servo. Hoje, prensas menores, elas não chegam a ser o dobro do custo, e prensas maiores, essa proporção diminui ainda. O Francesco até pode dar uma proporção maior aí de percentual a mais. Nas prensas pequenas aí, que a gente chama até 400, 500 toneladas, varia aí entre 2 vezes e meia, 2 a 2 vezes e meia o valor da máquina. E máquinas maiores, 1.000, 1.500, 2.000 toneladas, chega a 1 vez e meia o valor, aproximadamente, tá, Natal? 50% a mais, é isso, né? 50% a mais do valor. Prensas menores, a diferença é maior, mas prensas maiores, essa diferença cai. E a diferença, na verdade, na prensa servo é uma prensa onde tem que ser feito muito o cálculo da produtividade em si, do valor da peça que vai ser feito. Tem que ter, a empresa ela tem que, quanto mais dados a empresa tem de consumo de energia e dados desse tipo, mais fácil fica dela calcular o payback de uma prensa servo, né? Porque é uma prensa tem um slide. Pode falar, Francesco. Ok. Tem um slide aí numa das apresentações, e foi até matéria de um Wikipedia aí, num cliente, me parece que no Japão, eles estavam por decidir a compra de uma máquina de 400 toneladas, se não me engano, trabalhando 24 horas por dia durante 312 dias no ano, 320 dias no ano, alguma coisa assim, tá? Comparando o investimento de uma máquina convencional de 400 contra o investimento de uma servo de 400, tá? Foi feito um estudo que só com a economia do gasto de energia, não foi investimento de tamanho de máquina, de espaço, de peça melhor produzida ou produtividade. Foi só com a economia de energia entre uma e outra, a diferença do preço de uma comum para servo, ela se pagou entre 5 e 7 anos só com a economia de energia. Tá? Então, é bem interessante essa parte. Outro ponto aqui que eu gosto de colocar é que a prensa servo, ela muda, ela faz um marco aí na história aí das prensas, que é o seguinte: a prensa sempre foi um equipamento de baixa tecnologia. Então, sempre o maior investimento na tecnologia é a tecnologia no ferramental. Então, tem que ser uma máquina de baixa tecnologia, e a ferramenta tem que ter um custo altíssimo, porque ela tem muita tecnologia envolvida, ferramentas progressivas e por aí vai. O que acontece agora, que é a grande mudança aí do paradigma da conformação, é que agora a tecnologia ela sai da ferramenta e volta para a prensa. Então, é possível se fazer ferramentas mais simples utilizando a tecnologia da máquina. Então, você economiza, você gasta um pouco mais na prensa, mas você gasta menos na sua ferramenta, porque você pode fazer uma ferramenta com menos estágios, você pode ter uma área de prensa menor. Então, de repente, uma ferramenta progressiva que tinha, sei lá, 15 estágios, ela pode ter, de repente, 5 estágios. Você, com uma prensa que você precisaria de 2 bielas, você faz uma prensa de 1 biela só. Então, esse tipo de mudança de conceito é o que faz a viabilização dessa prensa. Então, é interessante aí nas empresas de vocês, os departamentos de engenharia, começarem a
a pensar assim, pensar da forma mais simples, porque quando a gente fala de estamparia, a gente sempre pensa da forma mais complicada. Quando a gente olha para uma peça, a gente sempre pensa nela e fala assim, mas como que seria a forma mais simples de fazer essa peça? Né? Daria para fazer num estágio só, se fosse possível? Hoje já é possível fazer muita coisa em um estágio só, ou 2 ou 3. Então, essa que é a mudança de paradigma legal na prensa servo e que é aí que eu acho que é a grande economia também, né? Na economia do ferramental. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Quiser falar mais alguma coisa enquanto eu leio aqui? Okay. Um ponto interessante, seguindo nesse raciocínio do Ricardo, os ajustes que normalmente cada um dos senhores aí, cada um de vocês faz na ferramenta, tira a ferramenta, leva para a bancada, começa a fazer ajuste na ferramenta para poder conformar melhor a peça. Isso, o que acontece? Você despende muito gasto, você tira a ferramenta da prensa, significa que você não está produzindo. A prensa é um caça-níquel, cada golpe que dá, cai uma peça, é o faturamento da tua empresa. Se você tira a ferramenta, põe na bancada para ajuste, você perde muito tempo. Então, as ferramentas são mais simples, os ajustes que você precisa fazer, ao invés de fazer na ferramenta, você faz no movimento da máquina. Você vai lá e determina, eu acho melhor a prensa descer, ficar parada lá embaixo um pouco mais de tempo para eliminar o spring back. Porque o spring back é um dos pontos interessantes. Você tira o efeito do spring back no ajuste da ferramenta. E aqui não, na servo você faz o ajuste no comando, apertando meia dúzia de botões ali, questão de minutos. Isso, você elimina o spring back fazendo a prensa parar um pouquinho embaixo. Você não precisa ir lá e ajustar a sua ferramenta. Então, assim, tudo é na prensa. Deixa eu fazer a pergunta do... O Abrão fez uma pergunta legal aqui. Eu vou fazer essa pergunta para o Jack e para o KC. So, Jack, KC, Mr. Abrão made me a question because I was talking about the advantage that you can make the die more simple with the servo press. So because you transfer the die technology to the press. So I was explaining that before the press, mechanical press was a very simple equipment. So you have to apply a lot of technology on the die. So in this case, now you move the technology from the die to the press. Like this, you can simplify the die, and you can save a lot of money with a more simple dies instead of very complex. Like, for example, if we are talking about a progressive die, maybe you don't need as many stages of the dies to make the same part with a servo press that you used to have to make this part with the mechanical press. So Mr. Abraham asked me, I don't know if you have it right now, but maybe you can prepare it and we can show him later. How can you simplify the die? Some samples that the customers that make a very complex, used to make very complex process to form a part, to make a part. And then with the servo press, they are doing it much in a simple way. So do you have something like this that we can show to Mr. Abraham, or you have to prepare something? Good question. Well, we have only a few examples about this because most of the customer, when they success to decrease some stage of the tool, they will make their own know-how. They do not want to share. Essa é a questão, né? Essa é a chave do negócio. I think I only have one second, KC. Okay. Para quem não entendeu, eu fiz o Abraão ele fez uma pergunta dizendo, né, que a parte de simplificar as ferramentas é um ponto muito importante na prensa servo e que isso pode, até vendo aqui a pergunta aqui, eu vou ler a pergunta dele aqui, tá, né? Pode ser a saída para a viabilização, né, de uma prensa servo.
E o que a CEI está falando é que eles têm poucos exemplos, porque depois que o cliente compra a prensa servo e ele descobre esse pulo do gato, ele não quer dividir o segredo dele, né? Porque ele descobriu isso, ele não quer ficar dividindo este segredo. Go ahead, KC, please. Okay, I only have one example right now. Is a Japan customer that they use servo press to reduce originally 7 stages to one stage. Tem um exemplo de uma prensa do Japão que ele tirou 7 estágios e diminuiu para 1. Do you have this? Can you share this with us, KC? Okay, wait a moment. Está procurando. Então, o cliente do Japão transformou uma ferramenta de 7 estágios em uma ferramenta de 1 estágio. Okay, I share my seat. Olha só que legal. This is ABS sensors on most of the cars, and they originally use 7 stage. Então são sensores de ABS, né, que para carros. Então é uma ferramenta de 7 estágios normalmente, né, feita no Japão. Okay, go ahead, KC. So this is the only information right now I have. They do not want to tell us how to eles use não the press and how to modify the tool. Oh, can you? Okay, it's difficult for me to see. Can you? Bom, okay. Então vocês estão vendo aqui que tem todos os estágios e que eles estão fazendo isso aqui em uma ferramenta única. So can you stop sharing now? Okay. Então para vocês verem, eles não querem mostrar como eles fizeram, mas eles fizeram isso. Então imagine quanto custo vocês não conseguem diminuir. O Paulo Paulo, meu amigo Paulo aqui, Paulo Cavalieri, da Alpha Jack, is telling that this is a new technology and everybody will have to adapt. Exatamente, Paulo. Então, assim, é uma tecnologia nova, todo mundo vai ter que se adaptar, mas eu acho que num momento como esse, de redução de custos, redução de operação, otimização de processos, é alguma coisa que já tem que estar, essa reunião aqui, esse webinar que a gente está fazendo aqui, é justamente para dar para vocês aí uma ideia de o que já está se fazendo e como é que, de repente, a gente fala, pô, como é que o salário no Japão é tão mais alto que aqui no Brasil, os custos lá são mais altos, e de repente chega uma peça feita no Japão mais barata do que a peça feita no Brasil. Então, são tecnologias novas e que é importante a gente estar consciente e próximo disso para o futuro aí de competitividade, de exportação, enfim, né? Espero aí ter respondido aí um pouco aí da sua dúvida, da sua pergunta. Temos uma prensa servo lá na Benner, que ela está lá justamente para vocês verem, conhecerem, entenderem a tecnologia ao vivo e, de repente, fazerem um teste. Se alguém de vocês aí quiser, a prensa é uma prensa pequena, de 160 toneladas, mas, de repente, se alguém de vocês aqui quiser fazer um teste com uma ferramenta na nossa prensa servo, pensando nessa diminuição, para vocês entenderem melhor a tecnologia, nós estamos abertos aí, a prensa está lá, nossos técnicos estão disponíveis, a gente ajuda vocês a conseguirem viabilizar a ideia dentro da empresa de vocês. Ô, Ricardo, só fazendo uma colocação, no penúltimo Open House, perdão, gasguei aqui, no penúltimo Open House... Fala. Ok. No penúltimo Open House, o cliente que comprou a nossa servo, o senhor Maurício, lá da Aquarius, ele participou com a ferramenta dele no Open House e foi, assim, uma coisa de última hora. Ele tinha uma peça com repuxo, era uma peça com repuxo, ele fazia em 4 estágios na fábrica dele, ele usava... Os estágios deles era meio diferente. Ele tinha 4 ferramentas e fazia na prensa hidráulica. Então, ele estampava 1000 peças com a primeira ferramenta, trocava a ferramenta e assim sucessivamente até formar a peça em 4 estágios. Tá? Para a exibição durante o Open House, lá na Bender, ele levou só o último estágio, com o mesmo material que ele utilizava na empresa dele,
e só no ajuste da máquina, num golpe só, utilizando o último estágio, a gente conseguiu atingir a peça dele. E o controle que nós tivemos no material e na conformação fez com que nenhuma peça estourasse. Era um problema que ele tinha quando ele fabricava Eu lembro que a gente conseguiu fazer a peça até num material pior do que ele costumava usar. Ele conseguiu usar um material mais barato e fazer a mesma peça que em um estágio só na regulagem da máquina. Eu acho que o Jack tem mais alguns exemplos aqui de como reduzir os estágios. Ok, Jack? Can you share the screen? Okay. Share screen. All right. Okay, gentlemen, do you see the screen? Então, aqui mais um exemplo. Ó, ele está vendo aqui na tela. Do you see the screen, Ricardo? Yes. Okay. This is you can see the parts. It is kind of a different tips of the foaming. So you can see this is how customer use the flexibility to control the slide motion. So you can see first parts start to the foaming this is parts, then release the material to allow the lubrication flow in, the stress release, then going down until to the bottom dead center to form in the final parts. So he can be make a good parts in the one stage. But if you're in a mechanical press, you probably need to form in the first parts, then the second parts. I think this is one of the examples. Então, um exemplo que ele está dando aqui, vocês podem ver a última peça aqui foi feita, né, olhando aqui, tem uma que está bem estourada aqui, foi feita numa prensa excêntrica, né, normal, e deu um estouro grande. A segunda peça foi feita numa prensa link drive, né, que ela reduz um pouco a velocidade no final, mas mesmo assim deu uma estourada aqui na parte de baixo. E essa peça que está bonita aqui foi feita na prensa servo, e aqui quando você olha no gráfico, você vê aqui, esse gráfico aqui ele representa o movimento do martelo, o controle do martelo. Então, você vê que o gráfico ele começa lá em cima, o martelo ele desce, aí ele diminui a velocidade, conforma essa primeira parte aqui, aí ele volta, ele sobe um pouquinho, né, porque ele alivia a tensão, depois ele desce de novo. Essa parte do gráfico aqui, que está tudo aqui embaixo, aqui, o martelo está segurando a peça embaixo, depois ele solta. Então, você fez aqui a mesma peça, no mesmo tempo, com o mesmo material, com uma ferramenta só, né? E você, o que você teria feito com 2 ou 3 ferramentas aí numa prensa normal. Então, aqui tem mais um exemplo para vocês de como isso pode ser usado. Ok, Jack, do you have something else? Okay, and one more time. Okay, this is another case, like a spring bake. So you can see the slice motion go down, then touch the material, start to bending, and the ring go back a little bit, release the stress a little bit, but still hold the material. And go down to the bottom dead center, hold the 0.2 seconds. So it's like restrike in the bottom dead center. Esse aqui é um exemplo bem interessante que fala de spring back, né? Então vocês podem olhar a primeira peça aqui, ó, que está escrito crank press. Então imagine que a prensa bateu como se fosse uma prensa excêntrica normal. Então, ela foi lá, ela conformou a peça e saiu com esse spring back aqui. Então, o que todos os senhores fariam numa ocasião dessa, né? Se a sua peça estivesse saindo assim numa prensa excêntrica? Vocês iam ter que retirar a ferramenta da máquina para fazer algum ajuste na ferramenta para compensar esse spring back. Na prensa servo, o que ele fez?
Você pode ver no gráfico, ó, o martelo desce, a primeira flechinha aqui é quando o martelo encosta no material, né? Aí ele começa a conformação. Quando ele bate aqui, onde está escrito 2000, é onde ele chega no ponto morto inferior. Aí o martelo dá uma subidinha, tá vendo? Bem pouquinho. Ele alivia a tensão do material e desce de novo. E aí, na mesma ferramenta, sem nenhum ajuste na ferramenta, você tirou a peça com a geometria perfeita. Então, essa daqui é uma das grandes vantagens aí da prensa servo também. Olha aqui, ó, o Alberto da Aquarius está aqui com a gente, ó. Ele está falando aqui, ó, o material da peça que eles usam era o EPA e fizemos com o material EM na Benner, né? A mesma peça que eles têm que usar o EPA na Scorpio. E o Francesco está perguntando aqui para você, Jack. Can you compare the safety overload, electrical safety overload, with the hydraulic safety overload? Então, aqui a gente vai comparar a segurança hidráulica da prensa excêntrica com a segurança elétrica da prensa servo, né? Quando, de repente, dá aquela famosa encravada ali na ferramenta. Jack? Yes, yes. Did you hear the question? Okay, you want to talking about hydraulic, right? Hydraulic overload and electric overload. Okay. In our SD1 series, we have a electric overload. So electric overload is kind of a protection for the tooling, and the electric overload, you can protect the tooling tonnage. For example, 200-ton presses, your hydraulic overload is like 220, 215 tons. He's only protect the machine maximum tonnage. But for the electric overload, you can protect your tooling tonnage. For example, in our servo presses, you can protect tooling 50% up or lower, 5%, 10%, you can be automatic comparison by the control system. Doesn't matter the die tonnage. Right. Doesn't matter the tonnage. Okay. My question is, you can adjust the overload to the machine capacity, right? To the die capacity. Right. Electric overload, you can control, you can adjust to protect your tooling tonnage. Então, isso aqui é muito interessante, pessoal, porque é o seguinte, quando você tem as máquinas da CI, as prensas excêntricas, né? Elas têm a proteção hidráulica contra a sobrecarga. Então, já é uma proteção interessante, mas ela é sempre relacionada à capacidade da máquina. Então, se a sua máquina é de 200 toneladas, você tem lá uma proteção lá de 220, passou de 220 ou alguma coisa assim, a máquina para proteger a máquina. Mas, às vezes, pode acontecer da máquina proteger a máquina e danificar sua ferramenta. Imagine que vocês têm lá, numa máquina de 200 toneladas, uma ferramenta que precisa só de 50 toneladas ou 60 toneladas para conformar, né? E aí você tem uma sobrecarga. Quando você deu a sobrecarga na máquina, a sua ferramenta quebrou no meio. Na prensa servo, você consegue ajustar a proteção de sobrecarga para a sua ferramenta. Então, você consegue, por exemplo, se você tem uma prensa de 200, se você tem uma ferramenta de 70, 80, você consegue colocar 5% de tolerância de sobrecarga. Então, se ela bateu com 85 toneladas, a máquina já para, né? Então, você protege, além de proteger a máquina, você também protege o seu ferramental, que é uma outra vantagem grande. Ok, Jack, can you stop sharing? Ok, stop sharing. For ok, Ricardo, só complementando, uma proteção hidráulica, você depende de uma camada de óleo que deve ter uma altura de 15 a 20 milímetros dentro do martelo, que é o que sofre a pressão da máquina. E então você tem esse gap maior de uns 15, 20 milímetros para atuar a sobrecarga. Na elétrica, é um sinal elétrico. Então, você não precisa dessa altura toda de 15, 20 milímetros assim. É apenas um sinal elétrico que te dá uma resposta muito mais precisa e muito mais rápida contra a proteção, contra a sobrecarga. Tá?
Legal, tem uma série de pontos aí legais. Eu queria... Só mais uma coisa, Ricardo. Eu acho interessante se o Jack puder dividir com a gente. Tem um slide que mostra e fala bem simples quais são os movimentos que a prensa servo pode fazer. Tem um slide bem simplesinho. Jack, do you have the picture? Do you have the picture that show all the slide movements that the servo press can do? You or KC? Very simple yes. one that show only all the movements, the possible motions. Crank motion, link 1, link 2, vibration. Yes. One second. By one. 1 second. One by one. Okay. Já estamos terminando, hein, pessoal? Sei que deve estar todo mundo aí, já estamos há um tempão aqui, mas já estamos terminando. Bem simples, é interessante de ver cada movimento. Isso aí é bem interessante. Go back. Okay. Yes. Então, olha só, pessoal, é interessante aqui, você tem o crank, que ele imita exatamente o movimento de uma prensa excêntrica. Aí você tem o link 1, link 2, que ele imita o movimento, dois tipos diferentes de movimento de prensa link drive. Aí você tem o hold, que ele segura, né, a peça ali embaixo. Aí você tem vibração 1, vibração 2. Esses são duas alternativas, né, para conformação, para repuxo profundo. Aí você tem o half, que aqui faz mais ou menos o pêndulo, e você tem o free. Todos esses movimentos aqui, você que vai colocar os dados que você quer trabalhar. Então, você pode usar já essas rotinas aqui pré-estipuladas pela CI. É muito fácil de programar. Ou você pode criar a sua. Tem um aqui free que você faz a prensa movimentar da maneira que você quiser. Então, é bem interativo, bem fácil de usar. E depois que você aprende, fica aí meio sem limites aí para o que você pode construir com uma máquina dessa. Ok, Jack, that's it. Ok. Eu gostaria até de aproveitar. Fala aí, Francesco. Como o Alberto está aí, ele que tem uma prensa servo nossa, não sei se ele queria fazer alguma colocação de como foi o treinamento, de como é... Deixa eu achar ele aqui, que eu tenho que liberar o microfone dele aqui, calma aí. Se pudesse dar um... Tá ouvindo aí, Alberto? Fala aí para ver se a gente escuta. A hora de falar mal é agora, hein, Alberto? Deixa eu ver. O Alberto, eu liguei seu áudio aí, você está ouvindo ou não? Eu acho que o Alberto não vai conseguir falar. Acho que ele não vai conseguir falar. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar. Eu gostaria de agradecer aí a presença de todos aí. Muito importante aí tê-los aqui conosco. Jack, I would like to thank you very much for this webinar. KC, thank you for the class, to teach us a lot about servo press. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou soltar aqui todos os microfones aqui. Pronto, todos os microfones aí abertos aí, pessoal. Quero agradecer a todos aí. Muito obrigado. Vai ficar uma bagunça agora o som, mas não tem problema. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí desse webinar. E se vocês quiserem alguma coisa mais específica, podem mandar aí sugestões aí para o Francesco, que a gente programa uma outra dessa daqui. O Alberto escreveu aqui que os manuais da máquina são muito didáticos e a máquina foi muito bem. E já começou a interferência. Não vai dar certo, pessoal. Obrigado a todos aí. Obrigado. Não vai dar certo, eu vou tirar o som aqui. Pessoal, eu bloqueei o som porque estava dando muita interferência. Mas é isso daí. Muitíssimo obrigado.
O pessoal está colocando aqui no chat aqui, ó, o Alberto tá sem áudio, os manuais são bons. O Abraão aqui também falando, o pessoal aplaudindo aqui, Fernando Stampotec, tem muita gente conhecida aqui na apresentação. Sérgio Proto, Magda, é isso daí. Então, pessoal, eu encerro aqui. Esse webinar vai estar gravado. O Francesco tem todas as informações, entre em contato com ele. Vou liberar aqui, ó. Jack, you want to tell some words before we end the presentation? KC as well. Jack, please. Okay. Thank you. Thank you for your time and attention. And everybody, hope the problem will go away. That means coronavirus will go away very quick. Okay. Casey, your turn. Casey. Well, just thank you for all to join this web seminar, and I hope the presentation has some help for you. Thank you. Ok, é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Encerrando agora, desejo a todos aí um ótimo dia, cuidem-se e nós estamos aqui prontos para ajudá-los aí no que vocês precisarem, ok? É isso aí, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.